calma aí, se você não tá entendendo esse título, eu vou explicar. Oi gente, o vídeo dessa semana é um tanto quanto pessoal. Semana passada eu fiz o vídeo de 50 fatos sobre mim e um desses fatos era que eu tenho síndrome do pânico. Então algumas pessoas vieram perguntar e até mesmo pedir vídeo meu falando sobre isso. E eu ficava meio assim, até porque eu acho bem pessoal e é algo muito meu, sabe? Mas, como a gente já é amigo assim, e até pra gente se sentir mais íntimos e mais próximos, eu vou contar aqui no meu canal sim. Então nesse vídeo eu vou contar as minhas experiências, dar algumas dicas e também contar um pouco da minha história pra vocês. Consultando o nosso senhor querido amado Google, que faz todos os meus trabalhos da escola por mim. A síndrome do pânico é um tipo de transtorno de ansiedade no qual ocorrem crises inesperadas de desespero e medo intenso de que algo ruim aconteça, mesmo que não haja motivo algum para isso ou sinais de perigo iminente. Bom gente, vamos contar da minha história então. Em 2009, uma série de fatores aconteceram na minha vida que eu acredito que desencadearam a minha síndrome do pânico. Eu passei por vários momentos de ansiedade e medo. Um deles foi que eu presenciei um tiroteio quando eu tinha 9 anos, e quando eu tinha 9 anos também eu perdi o meu avô. A partir daí, eu comecei a perceber que os meus pais, na verdade, começaram a perceber, e eu também já vi a mudança em mim, que aconteciam certas coisas comigo e que eu tinha uma certa ansiedade que não era normal. E o que é mais engraçado na síndrome do pânico é que ela acontece a partir de uma junção de várias coisas que afetam em outra, e às vezes é difícil ligar os fatos. Mas, o que começou a acontecer comigo? Quando o professor de matemática marcava prova, por exemplo, eu vomitava todos os dias até o dia da prova, ansiosa e com medo da minha nota. E a minha nota sempre era ruim. Mesmo que eu fosse em aulas de reforço, mesmo que eu fosse em psicólogo, psiquiatra, fizesse curso de matemática, porque até isso eu já fiz. Então era um medo que estava muito mais em mim, é uma ansiedade sem ter necessariamente um perigo, sabe? Mas você tem aquela ansiedade, você sente aquele medo, aquele pânico. Então era isso que acontecia comigo em relação à prova de matemática. Era algo horrível pra mim mesmo e até hoje eu ainda tenho certa dificuldade com isso. Quando o professor marcava, imagina uma criança de 9 anos, o professor marca a provinha dela e ela fica vomitando todos os dias até o dia da prova. Era isso que acontecia comigo. Então os meus pais começaram a perceber esse diagnóstico em mim, procuraram ajuda, eu fiz psicóloga, terapia por um tempo, funcionou de certa forma sim, mas depois eu parei. Até porque, não que eu já me sentisse curada, mas aquilo que eu estava sentindo em relação à matemática estava amenizando. Eu perdi recentemente 2 pessoas que eram bem importantes pra mim, e eu também perdi pessoas da minha idade, e isso desencadeou outra síndrome do pânico em mim. De novo, síndrome do pânico. Pois é. Só que dessa vez diferente, porque o meu medo de fazer certas coisas passava a ser outro. Não era o medo de ir mal apenas na prova de matemática. É o medo de sair de casa. Eu estou sofrendo com isso agora, neste exato momento, neste ano. O que é bem engraçado, porque as pessoas não imaginam isso de mim. Eu tenho medo de sair... Gente, é muito complicado isso pra mim. Eu tenho medo de... Eu não consigo ir na padaria sozinha e pedir alguma coisa, eu não consigo ir na farmácia, eu não consigo sair em um lugar público ou fazer algo que seja fora do meu cotidiano. Por exemplo, se eu sei que eu tenho que ir na padaria, pode ser, sei lá, meia hora antes, a minha mãe vai lá e fala: Isadora, vai na padaria pra mim. O que vai acontecer comigo? Eu vou estar em uma neurose tão grande que eu vou começar a pensar que pode estar escrito puxe e eu posso empurrar a porta. E eu posso ficar nessa, sabe, de puxa, empurra. Enfim, eu começo a pensar em coisas tipo, cara, como é que eu vou abrir a porta? Ou imagina se acontece tal coisa lá. E essas todas paranoias me impedem de sair. Eu fico com medo que aconteça, eu acho, alguma coisa muito constrangedora, ou que eu não consiga lidar com alguma situação sozinha, com algum problema, não sei. A única coisa que eu sei é que eu não consigo pensar em coisas positivas. Eu começo a suar, eu começo a passar mal, começa a vir uma sensação muito ruim dentro de mim. E isso acontece assim por às vezes por 1 minuto, não sei, e eu tenho que esperar passar, respirar fundo e aí tentar de novo. Na verdade, na maioria das vezes eu não chego nem a sair de casa, porque eu acabo não tendo a coragem nem de sair de casa. Mas quando eu saio é isso que acontece comigo. Eu começo a suar, eu começo a passar mal, vem umas crises muito horríveis e terríveis de ansiedade mesmo, que é algo que eu não controlo, é algo que tá fora de mim. Imagina a pessoa começa a suar pra abrir uma porta, pra pedir alguma coisa. Gente,
realmente é bem sério isso, e as pessoas imaginam que não seja, mas sim é, porque foge do nosso próprio controle, sabe? E o que é mais louco, assim, da minha síndrome do pânico, ou o que é mais curioso, é que eu tenho medo das coisas mais simples, e das coisas teoricamente mais difíceis eu não tenho medo. Por exemplo, pra mim é muito mais fácil estar em um palco diante de uma plateia do que, por exemplo, ir ao supermercado. Vocês entendem que para uma pessoa, teoricamente, mais fácil é ir no supermercado, e eu até reconheço isso, só que pra mim eu tenho mais facilidade em fazer uma peça, eu me encontro mais fazendo uma peça do que no supermercado. Pra mim é uma coisa que se tornou tão grande dentro de mim, sair sozinha, que eu acabo sem saber como lidar. Eu já fui em psiquiatra, já fui em psicólogo e agora eu estou fazendo terapia. E é muito importante mesmo, se você está sofrendo disso, você reconhecer que a ajuda de um profissional é essencial. Eu faço diversas atividades que me ajudam na terapia, inclusive atividades de respiração também. Eu levo atividades para casa, é realmente muito importante mesmo. E o método que está sendo usado comigo é o cognitivo e comportamental. Eu sempre me enrolo para falar. Mas não adianta eu vir falar pra vocês qual é a técnica que funciona comigo, porque cada pessoa funciona com uma técnica e isso varia muito de pessoa pra pessoa. O que eu procuro fazer é pensar em coisas que eu tenho facilidade em fazer. Isso é o que mais me ajuda quando eu estou diante de coisas que eu encontro uma certa dificuldade. Por exemplo, se eu puxar alguma coisa ligada ao teatro ou alguma coisa assim que eu gosto de fazer, que eu acho que eu me saia melhor, me ajuda bastante no momento de crise. E também ajuda muito você começar a analisar os seus pensamentos e depois, quando você já estiver bem, você começar a questionar aqueles pensamentos. Me ajuda muito, é algo que eu tento fazer. É muito importante também você lembrar de todas as suas conquistas, de todas as coisas que você já alcançou na sua vida, para você se sentir realmente muito capaz. A melhor maneira de superar o nosso medo é enfrentar. E nenhum medo é tão grande que não possa ser superado. Eu realmente acredito muito nisso. Que nenhum medo é maior do que a nossa vontade e a nossa força. E eu tenho certeza que a gente vai vencer isso. E eu fiquei sabendo de pessoas que também estão passando por isso depois do meu vídeo. E eu gostaria de dizer pra você que você não está sozinha, que você tem o meu apoio. Eu tenho certeza que tem o apoio de outras pessoas também. E não desista de você. Jamais desista de você. Por mais que possa ser difícil, e eu realmente sei que é bem difícil muitas vezes e que dá vontade de desistir, você acha que você não vai conseguir alcançar, que você não vai conseguir vencer isso, só que eu tenho certeza que quem tá passando por isso vai vencer isso também, e que eu vou vencer isso, e que vai ser apenas mais um obstáculo na nossa vida, mas que vai ser superado assim como os outros já foram, e assim como eu sei que infelizmente vai vir outros obstáculos, mas as coisas estão aí na vida e a gente aprende muito com cada uma delas. Eu espero que a minha história possa ter seguido de exemplo para outras pessoas também, que outras pessoas se sintam mais próximas de mim e que se sintam menos sozinhas, porque eu sei como é conversar com diversas pessoas e ninguém tem isso também. Então, quando você se sentir diferente, quando você sentir que não está fazendo parte, não é bem assim, sabe? Tente procurar ajuda, tenta procurar ajuda das outras pessoas, não se isola, não se fecha, sabe? Tenta se ajudar, não desiste de você mesmo, porque eu tenho certeza que vai valer a pena sim, e eu tenho certeza que você vai superar. Então, se você tem alguma história que seja parecida com isso, relacionada a isso, conta pra mim, porque eu realmente gosto de saber das histórias das pessoas. Se você gostou desse vídeo, se você acha que foi útil de alguma forma, não sei, se você gostou de saber da minha história, você curte esse vídeo, compartilha nas suas redes sociais, se inscreve no meu canal e deixa aqui embaixo seu comentário. Obrigada a todo mundo que assistiu. E um beijo, tem vídeo novo toda quinta-feira e às vezes eu posto alguns vídeos extras também na semana. Se você quiser algum vídeo, é só pedir. Beijos!